Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Expo. Utilizando o Expo a gente consegue criar os nossos projetos de maneira muito mais simples. Se já era fácil criar aplicativos com React Native CLI, utilizando o Expo ficou ainda mais fácil. Então o Expo é muito interessante. Eu, sinceramente, nos meus projetos atuais, eu só utilizo o Expo. Você pode utilizar o CLI também, mas eu já recomendo que você utilize o Expo, porque ele é muito mais rápido, tanto para instalar dependências, quanto para criar um projeto. Você também tem a facilidade de executar os seus aplicativos no seu próprio dispositivo físico, seja ele Android ou iOS, no caso do iPhone. Você também pode utilizar o emulador do Android e o emulador do iOS, então fica muito fácil. Se, por exemplo, você não tem um Mac e você quer testar o seu aplicativo no iOS, você pode utilizar o seu iPhone. Então, se você tiver um iPhone, você consegue testar os seus aplicativos no Expo. Se você também teve problemas com o Android Studio, com o emulador do Android, ou se você teve problemas na instalação do React Native CLI, você pode utilizar o Expo para criar os seus projetos. Então nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como instalar o Expo e como que a gente pode utilizar ele. Então bora pro vídeo? Vamos começar! Começando mais um vídeo, então a gente vai começar a instalar o Expo aqui no sistema operacional Windows. Então eu vou começar no Windows, depois eu vou mostrar algumas coisas no Mac também. Então vamos lá, acessando o seu navegador de internet, a gente vai acessar a documentação oficial do Expo. Então você vai digitar aí no Google Expo e a gente vai acessar esse site aqui, ó, o expo.io, é o site oficial do Expo. Vamos clicar aqui, vamos clicar em Get Started e aí a gente já consegue acessar a documentação. Eu vou vir aqui na instalação para a gente ver como é que faz a instalação do Expo. E para a gente começar a instalar o Expo, a gente precisa ter instalado na nossa máquina o Node.js. Então aqui na documentação do Expo ele já deixa os requisitos que você precisa para poder começar a instalar o Expo. No caso do Windows, a gente só precisa do Node.js. Então nesse caso eu posso vir aqui, ó, em Node.js LTS, ele já vai abrir o site oficial do Node, posso baixar o Node e instalar via instalador. Então posso vir aqui e baixar a versão recomendada, que é a 14.16.0, ou eu posso baixar a versão mais recente, que nesse caso é a 15.11.0. Você pode baixar qualquer uma das duas, até hoje eu nunca vi nenhum tipo de problema. Mas é recomendável que você baixe a versão mais instável, que nesse caso fica aqui na parte recomendada. Então você vai clicar aqui na parte recomendada, vai baixar essa versão do Node, você clicou aqui, ele já começa a baixar ali o Node. Baixou o Node, você vai abrir ele, é um instalador, vai dar Next e vai instalar, é bem simples, não tem nenhum tipo de segredo. Instalou o Node, já pode começar a instalar o Expo. Legal? Então essa é a primeira forma de instalar o Node, que é pelo instalador, ou você pode instalar o Node via linha de comando. Como é que eu faço isso? Nesse caso, na documentação do Expo, não tem essa informação. Então para mim acessar, eu vou acessar a documentação do React Native. Então posso digitar aqui, ó, React Native. Vou acessar esse site aqui, ó, reactnative.dev. Vou vir aqui em Get Started. E aqui eu vou vir, ó, Environment Setup e Sets Up the Develop Environment. Vou clicar aqui, aí vai ter o CLI, que você já aprendeu. Se você não sabe como instalar o CLI, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando do zero, vou deixar aqui na descrição, caso você queira instalar o CLI. Para mim instalar o Node via linha de comando, eu vou deixar marcado aqui, Windows, Android, e a gente vai precisar de um gerenciador de pacotes, que nesse caso é esse tal de Chocolate. Esse gerenciador de pacotes, ele é específico para o Windows, beleza? Então aqui a gente está falando do Windows. Para o Mac é outro gerenciador de pacote. Então se você estiver utilizando o Windows, você vai instalar esse Chocolate, só clicar aqui, ó. Aí você vai dar um Get Started, e aí você vai copiar essa linha de comando aqui, ó, vai copiar ela, vai jogar no CMD, você tem que instalar, né, o Chocolate, e depois que você instalar o Chocolate, o gerenciador de pacote, aí sim você pode instalar o Node via linha de comando. Então é só você utilizar aqui, ó, o choco install -y Node.js, ele também vai instalar o Java,
você copia esse comando, joga no CMD e você vai instalar via linha de comando o Node. Então você pode instalar o Node via linha de comando, só que para isso você vai ter que ter o Chocolate instalado no Windows, ou você pode simplesmente vir aqui na documentação do Expo e baixar pelo instalador. Tanto faz, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Depois que você tiver o Node instalado, para instalar o Expo, a gente vai copiar esse comando no CMD ou no Windows PowerShell e a gente vai conseguir instalar o Expo no Windows. Então nesse caso eu vou utilizar aqui o PowerShell, eu gosto bastante, mas você pode utilizar o CMD também. Então eu vou utilizar aqui o Windows PowerShell, eu vou executar ele como administrador. Legal, e aí eu vou copiar esse comando aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui no Windows PowerShell. Vou pressionar um Enter e aí ele vai começar o processo de instalação. Quando terminar a instalação do Expo, eu volto. Beleza, o Expo acabou de ser instalado. Agora a gente pode vir aqui, ó, descer um pouco mais. A gente pode vir aqui, ó, em Create New App. Então aqui ele mostra como é que a gente pode criar um novo aplicativo utilizando o Expo. Então é bem simples, o Expo já está instalado na nossa máquina. Você viu que é bem tranquilo. Então, para criar um projeto novo utilizando o Expo, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, Expo Init, de iniciar um novo projeto, e aqui o MyApp é o nome do seu aplicativo. Beleza? Então, vamos criar um aplicativo aqui de exemplo. Então, eu vou até fechar aqui o PowerShell, vou abrir o CMD, eu vou abrir aqui o meu CMD, o prompt de comando, e aí eu vou criar esse projeto aqui no meu desktop. Ou melhor, vou criar na minha pasta de downloads. Então vou acessar aqui CD Downloads. Então eu entrei aqui dentro de Downloads e aí eu vou criar esse projeto aqui utilizando o Expo Init. E aqui eu vou chamar de primeiro App Expo. Esse vai ser o nome do meu aplicativo, primeiro App Expo. Vou pressionar o Enter e automaticamente já vai aparecer essas opções. Blank, o que quer dizer esse blank? Ele está falando se eu quero criar um projeto com Expo, um projeto limpo, um projeto vazio, utilizando o blank. E aqui a gente pode utilizar o blank utilizando TypeScript ou tabs, que é navegações. Nesse caso, eu sempre recomendo que você crie um projeto utilizando o blank. Ele vai criar um projeto limpo. Então, eu vou clicar aqui em blank, pressionar um Enter e automaticamente ele vai fazer o download de algumas dependências. Ele vai instalar algumas dependências do JavaScript e automaticamente ele vai criar o nosso projeto. Então, quando terminar de criar, eu volto. Beleza, o meu projeto acabou de ser criado. Se eu vim aqui na minha pasta Downloads, aqui, ó, vou vir em Downloads, já vai aparecer aqui, ó, a pastinha Primeiro App Expo. Se eu dar 2 cliques aqui, ó, eu consigo visualizar a pasta do Node, o app.js e por aí vai. Então, ele cria uma estrutura muito mais limpa, A gente não tem a pasta Android e iOS que nem no React Native CLI e a gente também não tem algumas outras pastas, mas fica muito mais enxuto, Legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o nosso projeto utilizando o Expo Start. Beleza? Então, você pode fazer o seguinte aqui, ó, a gente pode iniciar o nosso projeto. Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro da pasta do projeto, então vou utilizar aqui, ó, CD Primeiro App Expo. Vou entrar aqui, ó, dentro da pasta do projeto que eu criei agora com Expo, Primeiro App Expo, e eu vou abrir esse projeto no Visual Studio Code. Então eu já tenho o Visual Studio Code instalado na minha máquina. Se você não tem ainda, vai lá no site oficial e baixa. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um code ponto para abrir o projeto. Você pode utilizar esse comando, ou você pode abrir o Visual Studio e abrir o projeto por dentro também, não tem nenhum problema. Eu utilizo sempre esse comando aqui porque é mais simples. Feito isso, ele já vai abrir aqui, ó, pode ver que o projeto criado com o Expo ele é muito mais simples, tem muito menos recursos e pastas, deixa o projeto mais clean, muito mais interessante. E aqui eu vou dar aqui app.js, a gente já tem a nossa estrutura básica aqui, bacana. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui o Expo Start para iniciar, certo? Então aqui, ó, o último comando é o Expo Start. Se aparecer isso aqui, ó, do Windows Defender, você coloca aqui rede
privadas como a rede doméstica ou corporativa. Permite o acesso, se caso ele der essa permissão aqui. Legal, então ele já está startando aqui, ó. Ele já startou. E aqui a gente pode testar o nosso aplicativo utilizando o emulador do Android, não, o emulador do Android Studio, o emulador do iOS. A gente pode testar na web e algumas outras alternativas aqui a gente tem também. E podemos testar no nosso próprio celular utilizando o QR Code. Eu vou mostrar tudo isso para você nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, eu só vou fazer o seguinte. Primeiro a gente vai começar a testar no emulador do Android Studio. Então eu já tenho o Android Studio instalado na minha máquina. Então se você não tem o Android Studio, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai acessar o Google e vai digitar Android Studio. Você vai acessar o site oficial, que é o developer.android.com, vai clicar aqui. E aí você vai baixar o Android Studio aqui, ó, que está na versão 4.1.2. Você vai clicar em Download Android Studio, vai aceitar os termos aqui e vai clicar em fazer o download do Android Studio para o Windows. Ou para o Mac também, a mesma coisa. Você vai baixar o Android Studio, vai clicar para instalar, é só Next, é bem tranquilo, você vai dar Next, vai instalar ele. Quando você instalar, é bem tranquilo, se você não souber também, tem vídeo aqui no canal que eu ensino do zero a instalação, sem nenhum problema. Você não precisa nem criar um projeto no Android Studio, porque a gente está utilizando o Expo. A gente só vai utilizar o emulador do Android Studio, então por isso que a gente precisa instalar a plataforma, para utilizar o emulador deles. Depois que você instalar o Android Studio, você vai abrir o Android Studio. Quando você abrir o Android Studio, ele vai cair nessa tela aqui inicial. A gente vai vir aqui, ó, em Configure. A gente vai acessar o SDK Manager. Primeira coisa que a gente vai fazer. E aqui você vai ter duas abas. O SDK Platforms, que é o SDK do Android. E aqui a gente vai ter todas as versões do Android. Desde a versão mais nova, que é o Android 11. A gente já tem até uma preview aqui do Android S. Provavelmente vai ser o Android 12. Mas vamos lá, a gente tem do Android 11, que é o mais recente, até o Android mais antigo, que é o 2.1 Eclair. Nesse caso, eu já tenho baixado aqui, ó, por padrão, quando você instala o Android Studio, ele já instala a versão mais atual, que é o Android 11. Então você já vai ter essa versão instalada. Se você não quiser instalar mais nenhuma versão, não precisa. Nesse caso, eu também instalei aqui o Android 10. Se caso você quiser instalar uma outra versão, é bem simples, é só marcar a caixa aqui. Ele vai selecionar, você vai dar um Apply, vai pressionar um OK aqui, e aí ele vai começar a fazer o download dessa versão. Depois que ele fizer o download, já vai estar disponível aqui para você, já vai estar instalado. Beleza? Então, só isso que eu queria falar dessa parte do SDK Platforms. Depois você vai acessar essa aba aqui, ó, SDK Tools, e você precisa verificar se essas caixas vão estar marcadas para funcionar corretamente o nosso emulador. Então você precisa ver se essa caixa aqui, ó, Android SDK Build Tools, ela vai estar marcada. Se não tiver, você baixa ela. Você clica aqui, né, na caixa. E aí você vai dar um Apply e vai baixar o recurso. Então precisa estar marcado o Android SDK Build Tools. Precisa estar marcado também, ó, essa caixa aqui, ó, Android Emulator, que é para a gente conseguir utilizar o emulador nativo do Android Studio para testar os nossos apps utilizando o React Native, utilizando o Expo. Precisa estar marcado também o Android SDK Platform Tools. E esse também, ó, Android SDK Command Line Tools. Precisa estar marcado também. Se você estiver utilizando processadores da Intel, você vai baixar esse acelerador gráfico aqui, para processadores da Intel. Intel x86 Hexas. Esse recurso é para a gente conseguir rodar o emulador do Android de uma maneira mais rápida. É um acelerador gráfico para ele, só que é só para processadores Intel. Se tiver um Intel, vai baixar esse recurso. Se você estiver utilizando processadores da AMD, aí você não vai baixar esse recurso e vai baixar esse daqui, ó, Android Emulator Hypervisor Driver for AMD. Esse é o acelerador gráfico para processadores da AMD. Verificou essas etapas? Tá tudo certinho aqui? Se não tiver, você vai selecionar, vai dar um Apply para baixar. Se tiver certinho, aí você vai passar para o próximo passo. Então você vai vir aqui, ó, Configure, AVD Manager, para criar um novo emulador. Eu já tenho um emulador criado aqui, mas para criar é bem simples. Você vai vir aqui, ó, Create Virtual Device. Você vai ter vários modelos de celular aqui, ó, Pixel 4, Pixel 2. E alguns desses tipos de celular, de emulador,
eles têm tamanhos de tela diferentes, tá vendo aqui? Ó, o size é o tamanho de tela, a resolução. Eu sempre recomendo você utilizar uma versão que tenha Play Store, porque você consegue testar todos os recursos aí no seu aplicativo. Então eu vou utilizar, por exemplo, esse Pixel 4. Né? Ele tem uma Play Store, tela de 5.7, vou clicar nele, vou clicar em Next. E aqui você vai utilizar uma versão específica do Android. Então, por exemplo, nesse caso eu preciso baixar uma versão para utilizar nesse emulador. Então vou utilizar, por exemplo, a API 30, que é o Android 11. Então eu clico em Download, ele vai começar a fazer o download dessa versão. Depois que fizer o download, ó, a gente vai clicar aqui em Finish e a gente já vai conseguir utilizar essa imagem. Então vou clicar aqui, Next. Aqui eu posso colocar o nome que eu quiser para esse aplicativo. Nesse caso eu vou colocar aqui, por exemplo, o Expo Android, mas você pode colocar o nome que você quiser ou pode até manter aquele nome. Então vou colocar Expo Android. Aqui eu vou iniciar o meu emulador com a tela em pé, Portrait, e aqui eu vou clicar em Finish. Então eu criei mais um emulador aqui, ó, Expo Android. Esse daqui já estava criado. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir esse emulador antes de a gente executar pelo site do Expo. Então eu vou abrir o emulador aqui, ó, do Android, vou clicar aqui em Launch. Então ele vai começar a iniciar o emulador. Já apareceu o emulador aqui do lado, eu posso até fechar essas abas do Android Studio. Automaticamente ele já começa a iniciar, o projeto no VS Code já está aberto aqui, ó. Certo? E aí já abriu o nosso emulador. Você viu que ele é bem rápido, bem tranquilo, abriu rapidamente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no site, ó, do Expo, e aí eu vou executar o meu projeto no emulador do Android. Então eu vou vir aqui, ó, Run Android, vou clicar aqui. Automaticamente ele já começa a verificar o emulador, né? O meu emulador do Android já está aberto aqui. E aí ele começa a instalar o aplicativo, começa a executar, né, o aplicativo aqui no meu emulador. Então ele vai instalar dentro do meu emulador do Android e a gente já vai conseguir visualizar ele. E já vai aparecer o nosso aplicativo sendo executado aqui no emulador do Android. Você viu que foi bem rápido, né? Então eu posso voltar aqui no VS Code, ó, e aí eu vou criar um projetinho do zero aqui, ó, só para você ver, é a mesma coisa. Vou centralizar utilizando o Justify Content. Eu vou utilizar Center e o Align Items eu também vou colocar Center. Vou passar o estilo para minha view. Então o style recebe o styles.container e aqui no texto vou passar o estilo do texto, que é o meu styles.text. Beleza, posso até vir aqui, ó, vou vir aqui Run Android Device Emulator de novo, vou executar aqui, ó, e aí ele já atualizou aqui para mim, tá vendo? Primeiro app utilizando o Expo, já está funcionando perfeitamente. Se eu trocar aqui a cor de fundo, ó, vou colocar aqui um background color, sei lá, uma cor, um blue aqui, por exemplo. Ó, já ficou azul, tá vendo? Então é bem tranquilo, a gente conseguiu rodar o nosso aplicativo utilizando o Expo aqui no emulador do Android, beleza? Agora o que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar como é que você configura o emulador do iOS, né, que é o do Mac. Como é que você roda esse mesmo projeto utilizando o Expo, só que no emulador do iOS.
Então eu vou ter que sair do Windows agora e eu vou para o Mac, beleza? Pessoal, agora eu subi esse mesmo projeto, só que agora eu estou no Mac. E a gente vai testar o emulador do iOS, beleza? Utilizando o Expo. Lembrando que para você utilizar o emulador do iOS, você precisa ter um Mac, não dá para configurar isso no Windows. Por quê? Porque o emulador do iOS, ele utiliza o Xcode, e o Xcode só está disponível para o sistema da Apple, ou seja, para o Mac. Então não tem como utilizar no Windows. Então vamos lá, eu vou ensinar primeiro como que você instala o Expo no Mac. Só existe uma dependência a mais que você precisa instalar no Mac, e depois eu vou mostrar como a gente executa o aplicativo, esse mesmo aplicativo, no sistema da Apple utilizando o emulador do iOS. Então vamos lá, eu vou executar aqui, eu vou acessar o Google Chrome. Eu já estou utilizando aqui, eu já estou com um projeto aqui aberto no Visual Studio Code. O Expo ainda não está iniciado. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no Google, a gente vai acessar a biblioteca do React Native. Na verdade, a biblioteca do Expo, né? Então, vou acessar aqui o Expo pelo Mac. Expo.io, Get Started. E aí você vai vir aqui na instalação. E aqui no Mac, para você instalar o Expo, é bem simples. Você precisa do Node.js, da mesma maneira. Então, você pode vir aqui ó, em Node.js LTS. Você vai baixar a versão recomendada ou a última versão. Você vai clicar aqui para baixar, vai instalar da mesma maneira que você faz no Windows. Ele já vai baixar automaticamente para o Mac. Você vai precisar do Node. Baixou o Node, você vai fazer o seguinte. Você também precisa do Watchman. Esse Watchman é só para quem está utilizando o macOS. No Windows, a gente não precisa desse Watchman. Só com o Node, a gente já consegue instalar o Expo. Aqui no Mac, a gente precisa desse tal de Watchman. Então, eu posso clicar aqui no Watchman e aí ele já fala que a gente precisa, os comandos que a gente precisa para instalar o Watchman. Para instalar o Watchman, a gente vai precisar desse Homebrew. Esse Homebrew basicamente ele é um gerenciador de pacotes para o Mac, né? Para a gente conseguir instalar algumas dependências, como o Node, esse Watchman e por aí vai. Então, primeiro você precisa ter esse Homebrew, então você vai clicar aqui no Homebrew, ele vai acessar a documentação oficial do Homebrew, você vai copiar esse comando aqui, ó. Então você vai dar um Command C para copiar esse comando, vou acessar o terminal, você vai colar esse comando aqui no terminal, vai instalar, e aí você vai ter o Homebrew instalado, você vai voltar aqui, vai dar um brew update, você vai colar esse comando no terminal, vai dar um brew update, e aí você vai instalar o Watchman, utilizando esse comando aqui, ó, brew install Watchman. Você vai jogar no terminal, vai instalar o Watchman, depois que você instalar o Watchman, você vai voltar aqui novamente, e aí vai instalar o Expo normalmente, vai copiar esse comando aqui, ó, npm install, -- global expo CLI, vai instalar esse comando, instalou o Expo, aí você vai criar um novo projeto, mesma coisa, Expo init, o nome do projeto, o nome do seu aplicativo, você vai entrar na pasta do projeto, dando cd e colocando o nome do projeto na frente, e aí você vai dar Expo start, beleza? A mesma coisa, a única diferença é que você precisa instalar o Watchman no Mac. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui o Expo no Mac, então vou vir aqui no terminal, deixa eu tirar esse comando aqui, e aí eu vou acessar aqui o CD desktop e vou dar o CD primeiro app, meu projeto está no desktop, então primeiro app Expo, acessei a pasta do projeto e aqui eu vou dar um Expo Start. Vai ser a mesma coisa, ele vai abrir essa página da internet aqui e aqui eu já vou poder executar para Android, iOS, no seu celular, eu posso executar para todas as plataformas aqui. Nesse caso a gente vai executar no iOS agora. Então para configurar o iOS, primeiro você precisa baixar o Xcode. Então como é que eu faço para baixar o Xcode? Você vai acessar a Apple Store aí no seu macOS. Então você vai acessar a Apple Store aí, ó, e aqui em buscar, você vai buscar esse aplicativo aqui, ó, Xcode. Tá vendo aqui, ó, Xcode. Você vai clicar nele. No meu caso, eu já tenho o Xcode instalado. Aí você vai baixar o Xcode.
E automaticamente quando você baixar ele, vai demorar, porque ele é uns 11 GB, tá vendo aqui, ó, 11 GB. Você vai baixar o Xcode e automaticamente ele já vai começar a instalar. Depois que ele instalar, você não precisa nem abrir o Xcode, beleza? Você vai vir aqui no Expo, então a gente vai acessar aqui, ó, o site, e aí eu vou executar Run iOS Simulator. Eu vou abrir o simulador do iOS para executar o meu projeto. Quando eu clicar aqui, automaticamente ele já vai abrir o emulador do iOS. Eu não preciso nem abrir o Xcode. Então vou clicar aqui, ó, Run iOS Simulator. Beleza? E automaticamente, ó, ele já abriu para mim aqui um iPhone 12 Pro Max. Beleza? Então aqui eu já estou com o iPhone 12, ele já está executando o projeto no iPhone 12. Então pode ver aqui, ó, já está aumentando a porcentagem. E aí já apareceu aqui, ó, primeiro projeto utilizando o Expo. Vou até voltar e colocar aquele background de novo aqui, ó, background color, 2 pontos. Vou colocar aqui o blue. E automaticamente ele já atualiza. Então a gente acabou de executar o nosso aplicativo utilizando o Expo. A gente executou no emulador do iOS. Beleza? E por último, eu vou te mostrar aqui também como é que você executa esse projeto no seu próprio aparelho celular. Nesse caso, eu não tenho um iPhone para testar, mas é a mesma coisa do Android. Eu vou utilizar aqui o A71 para mostrar para você. Beleza, pessoal. Então, agora eu estou utilizando aqui um celular que eu tenho Android, é um A71 da Samsung, e eu vou executar esse mesmo projeto, só que agora no meu dispositivo físico, utilizando o Expo. É isso mesmo. Então, eu vou acessar aqui meu celular. Para a gente conseguir executar esse projeto no nosso celular, a gente precisa baixar o aplicativo do Expo para o nosso celular. Ele está disponível tanto para Android, que no caso é para Play Store, e tanto para Apple, que é para Apple Store, beleza? Nesse caso eu estou utilizando o Android. Então eu vou vir aqui na Play Store, e aí eu vou baixar aqui, ó, vou digitar Expo. Vai aparecer Expo Go. Vou clicar para instalar. A gente vai instalar o aplicativo. Então eu posso até vir no site aqui, ó. E a gente tem esse QR Code, tá vendo aqui? Vou colocar o nosso celular nesse QR Code e o aplicativo vai ser executado aqui no nosso celular. Então vamos lá, estou instalando o Expo aqui rapidamente para você ver. Acabou de instalar, eu vou abrir aqui o aplicativo do Expo. E aí a gente vai vir aqui, ó, Scan QR Code. Eu vou permitir. E aí, ó, a gente precisa colocar o QR Code em cima aqui do site. Coloquei em cima do site o QR Code. Tá vendo aqui, ó? Já está aparecendo o primeiro projeto no meu celular. Então, eu acabei de executar esse projeto aqui no meu celular Android. Então, é só colocar aqui, né, colocar o seu celular, a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, aqui no site que está o Expo, né? E aí a gente já consegue executar no nosso aplicativo. A mesma coisa funciona para um iPhone, tá, pessoal? Então, se caso você tiver um iPhone, é só colocar ali no QR Code, ele já vai executar no seu iPhone. E é isso, pessoal. A gente acabou de mostrar aqui o Expo, foi um vídeo bem grande, porém eu consegui mostrar completamente como é que a gente utiliza Expo. Se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Toda semana eu estou trazendo conteúdos relacionados ao universo do React Native, criação de aplicativos, alguma dica e muito mais. Então, para você não perder os meus conteúdos, se inscreve no canal e o mais importante, ativar o sininho das notificações. Também deixa o seu like para ranquear esse vídeo. E é isso, pessoal. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.